Graça e paz, amada igreja, é muito bom mais uma vez estarmos reunidos, né, com essa oportunidade que o Senhor nos proporciona para que a cada semana estejamos aqui estudando uma porção das Sagradas Escrituras e hoje então, seguindo então na nossa temática, né, sobre o Evangelho de Mateus, nós veremos hoje Mateus capítulo número 22, do versículo 23 até o versículo 33, que tem por título Os Saduceus e a ressurreição. Ok, irmãos? Aqui, queridos, nesta passagem bíblica, neste bloco de Mateus, nós encontramos aqui um encontro muito intrigante entre Jesus e um grupo chamado de saduceus. Os saduceus, na realidade, eram formados por membros, né, de uma seita judaica que era oposta ali ao farisaísmo, né? Eles eram muito favoráveis ali à doutrinação helênica, ao helenismo, e os membros, geralmente, a maioria, participavam ali da aristocracia, ou seja, era a classe mais rica que havia ali em Israel, né? Uma coisa que era muito marcante deste grupo dos saduceus é que eles sempre questionavam algumas coisas quando não tinham entendimento sobre as tais. E um dos temas que eles mais ali questionavam era justamente o tema da ressurreição, o que nos leva então para essa passagem propriamente dita, ok? Aqui em Mateus capítulo 22, do versículo 23 até o versículo 33, nós encontramos não apenas um diálogo entre este grupo e ali Jesus, mas também algumas lições, até mesmo assim, por demais profundas, né, sobre a verdade da ressurreição e a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Eu já vou adiantar aqui, irmãos, que nós não adentraremos nessa profundidade sobre este tema, porque nós não teríamos tempo suficiente para isto, para trabalharmos essas questões de ressurreição, essas questões de vida eterna, mas vamos trabalhar, sim, alguma outra questão mais prática sobre este episódio aqui, não é? Aquilo que refletiu naquele momento e que podemos trazer como aplicação para nós no dia de hoje, ok? Então, o primeiro tópico que eu quero aqui avaliar com você, analisar contigo, é justamente a pergunta que os saduceus eles fazem para Jesus. O versículo 23 até o versículo de número 28. Está escrito que naquele dia aproximaram-se dele, né, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Eles negavam totalmente por não entenderem, por não compreenderem o tema, por não haver uma explicação palpável para eles, né? Então eles não acreditavam na ressurreição e então perguntaram para Jesus: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou a sua mulher ao seu irmão, o que era prática ali entre os judeus, né? O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o quinto. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. É bem óbvio aqui, irmãos, que nesta pergunta hipotética, estes saduceus, eles não queriam apenas uma resposta de Jesus que fosse uma resposta aceitável. Eles queriam mesmo ali ridicularizar algo que eles não compreendiam, né? Os saduceus ali conhecidos por sua incredulidade na ressurreição, eles apresentaram então a Jesus este cenário complexo sobre o casamento e sobre a vida após a morte, né, de uma mulher que se casa com outros irmãos, todos morrem, então de quem ela seria a esposa ali na vida após a morte, né, após a ressurreição. Então eles procuram desafiar a ideia da ressurreição com uma situação totalmente hipotética, com uma pergunta assim totalmente estrambólica, né, para Jesus. E aí o que acontece? Jesus então responde revelando ali verdades eternas. Volto a repetir, essas verdades eternas não serão aqui, né, o
ponto principal para este momento que nós estamos aqui estudando, sobre ressurreição, sobre vida eterna, né? Mas sim a maneira como Cristo nos responde já traz então alguma aplicação importante para nós. Então nós vamos, quanto à resposta de Cristo, para o tópico de número 2, né, que é a resposta de Jesus, do versículo 29 até o versículo de número 32. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então essa foi a resposta de Cristo. A resposta de Jesus, ela já começa destacando ali a ignorância total dos saduceus, né? Quanto às Escrituras e quanto, claro, ao poder de Deus. Se eu sou ignorante às Escrituras, eu serei ignorante ao poder de Deus. Há muitas pessoas que dizem ter o poder de Deus, mas não conhecem as Escrituras. Automaticamente, este poder não vem de Deus, irmãos. Versículo 29, Cristo já deixa bem claro. Ele já começa dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, aí ele começa ali a apontar a ressurreição, afirmando que na vida futura, nesta vida ali pós-morte, né, ou pós-ressurreição, seremos então, ele apresenta aqui um cenário que seria lógico para aqueles homens, seremos como os anjos de Deus, que ainda naquele momento eram um mistério, né? Na questão dos anjos, os saduceus, eles acreditavam. Não acreditar nos anjos seria descrer de muitas passagens importantíssimas do Antigo Testamento, né? Em que anjos visitaram ali os profetas, visitaram o próprio Abraão, né? A própria luta de Jacó ali com o anjo. Então eles não negavam a existência de anjos, mas os anjos ainda eram um mistério. Como ainda o é para nós hoje, irmãos. Os anjos, para nós ainda hoje, é um mistério. Eu sei que para nós foi criada uma imagem de anjo, de um homem com asinhas, etc. e tal, mas se nós fôssemos ver a descrição em que os profetas fazem sobre os anjos, a imagem é bem diferente destas que venderam para nós, de um homem com asinha, vestindo ali de branco, né, voando, e etc e tal, e que são seres que vêm para lutar por nós. Irmãos, isso é muito simplório, né? Então, o anjo, a ideia de anjo ainda é misteriosa. Então, Cristo diz que nós seremos como os anjos de Deus, que para eles ali ainda era um mistério. Com isso, então, Jesus ele não apenas rejeita a visão limitada dos saduceus acerca da ressurreição, mas ele também destaca a magnificência da ressurreição e o poder transformador do plano ali divino, né? O plano que Deus tinha para a humanidade. Então, os saduceus questionam aquilo que não compreendem e Jesus traz uma resposta apresentando outra coisa que eles não compreendiam, mas que eles aceitavam totalmente. Então, qual seria aqui a aplicação prática? Muito simples, irmãos. Assim como os saduceus, né, estavam agindo naquele momento, como eles estavam praticando, né, pondo em prática aquela incredulidade deles, por não conhecerem determinado assunto, por não terem resposta para tudo, por não compreenderem totalmente uma temática apresentada pelo próprio Cristo, que era a ressurreição. Então eles rejeitavam, eles eram incrédulos, assim como esses saduceus, às vezes, nós podemos também ser tentados a limitar o poder de Deus em nossas vidas, por não compreendermos determinadas coisas, né? Então, a aplicação prática deste ensinamento é nos lembrarmos de que nós servimos a um Deus que é capaz de realizar além daquilo que podemos imaginar, além daquilo que nós podemos entender. Assim como devemos confiar em sua promessa de ressurreição e viver ali com a esperança de um futuro eterno em sua presença, também devemos confiar, mesmo que nossa mente não alcance todo o entendimento sobre algo. Então, algo nos acontece, algo acontece ao nosso redor,
Muitas vezes nós olhamos assim, nós não compreendemos, nós não entendemos, nós não alcançamos ainda esse mistério. Em vez de sermos incrédulos, em vez de rejeitarmos, nós precisamos confiar em Deus. Assim como ele mesmo disse, né, nos ensinou aqui, assim como nós confiamos na ressurreição. A ressurreição não é algo que nós podemos comprovar, mas é algo que nós cremos, porque Cristo falou sobre isso, porque Cristo direcionou a sua palavra quanto a isto. Então, tantas outras coisas que nós não podemos até não entender, não compreender, mas não sejamos como os saduceus, não sejamos incrédulos. A conclusão aqui é que Jesus, ele conclui a sua resposta ali aos saduceus, reforçando então uma verdade fundamental. Ele chega a declarar, não é? Ali no versículo de número 32, ele deixa bem claro que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, né? A ideia ali de que aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que morreram em Deus, eles não estão mortos, mas estão vivos, né? Ele, de certo modo, ele assevera, ele ali assegura que existe uma ressurreição. Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. O 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Que esses saduceus acreditavam, né? Era o patriarcado, né? Ali, não é? Então, o tríplice patriarcado desde o princípio. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ele conclui dizendo, né? Isso significa que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, indicando que na ressurreição, esses patriarcas, eles também estariam vivos ali diante dele, né, diante de Deus. Isso enfatiza a continuidade da vida após a morte e a realidade da ressurreição. Só aqui, irmãos, nós teríamos muito assunto para nós trabalharmos ainda sobre ressurreição, sobre vida após morte, e certamente esse não é o nosso maior problema hoje. Creio que nós cremos nisto. Naquele momento os saduceus não acreditavam nisto, vieram com aquela pergunta hipotética apenas para questionar o Cristo, para pô-lo à prova diante da incredulidade que eles tinham, diante de algo que eles não compreendiam. Que nós não sejamos assim. Há muitas coisas na minha vida, na nossa vida, na sua vida, que talvez estejamos passando, que talvez você esteja passando, que você não compreende, que você não entende. Cuidado, né, com questionamentos hipotéticos, às vezes beirando o ridículo, como foi o questionamento desses homens aqui, não é? Então, não erre, não é? Como eles, por não conhecer as Escrituras. Corra para a palavra de Deus. Talvez ela não tenha resposta para toda a problemática, mas certamente ela tem resposta para aquilo que é suficiente para a nossa fé, para a nossa crença. Amém, irmãos? Fica então esta lição para nós. Não sejamos como os saduceus diante de coisas que nós não compreendemos, mas que são verdades eternas. Amém? Que Deus então nos abençoe, irmãos, e que na próxima quarta-feira o mesmo Espírito continue falando com a sua igreja. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado, Deus, por este momento que estamos aqui na Tua presença. Obrigado por esse texto, por este bloco aqui de Mateus, capítulo 22. Nós somos muito gratos a Ti por Tua palavra, que sempre nos esclarece e que nos ajuda, Deus, a mantermos a nossa fé. Pai, clamamos a Ti, Deus, que esta fé jamais venha a ser abalada. E ainda que não compreendamos determinados temas e assuntos, ainda que sejam misteriosos, que nós não venhamos rejeitá-los, nem sermos incrédulos em momento algum, mas crermos sim na Tua palavra, Pai. Faz assim, Deus, na vida da Tua igreja, faz assim na minha vida, faz assim na nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Paz.